O século XXI caracteriza-se exatamente por quê? Pelo porquê de porquê. Parece, em verdade, que é uma redundância, mas não o é. Por que o homem existe? Por que existe o homem? Porque existe o mundo e porque existe o universo cósmico no qual nós nos adentramos ou nos afastamos. Porque existe Deus, ou será que não existe? Na visão búdica, Deus nada mais é do que a criação do homem e não a criação dele em relação ao homem. Baseado nessas premissas, em concepções metafísicas e epistemológicas e, acima de tudo, com argumentos lógicos, não falaciosos e sofismáticos, é que nós colocamos a consciência cósmica, onde diversos fatores ululares de mudança do ser humano representam o ser, por ser e para ser. Voltamos à paideia grega. Nos concentramos na metanoia, ou seja, fazemos uma visão holística voltada para a mudança de mentalidades ao adentrarmos no século XXI. É baseado nisso que trazemos aqui o doutor Idalino Almeida, figura bastante conhecida e com a formação acadêmica sólida, pois o mesmo é psicanalista com doutorado em psicologia clínica. E ele adentra no universo da espiritualidade e da regressão para que possamos perceber que o homem nada mais é do que um trípade, no qual ele é mente, corpo e espírito. Estamos aqui com ele e ele irá nos falar sobre esse tema, no qual é a essência do nosso programa. Muito bom. E aí está, o novo homem. Não tem mais motivo para existir o analfabeto espiritual, segundo a sua proposta. Então, essa era agora é a era onde o indivíduo tem que se tornar senhor de si mesmo e autodirigido, um ser autorrealizado. E a terapia regressiva, que trabalha direto com o cerne do inconsciente, vai ajudar esse homem, a integração desse homem. Ou seja, o progresso desse homem. Eu costumo até dizer que a terapia regressiva acelera reencarnações, ou seja, o processo de evolução do indivíduo, porque ele vai buscar no inconsciente conteúdos que ficaram de outras encapsulações sem ser trabalhado. E nessa possibilidade, aqui com a terapia regressiva, há esta possibilidade, sim, dessa integração e o homem tomar consciência de si mesmo e saber quem é ele. Não é? Mesmo que os conflitos se manifestem no corpo, ele também pode ser trabalhado, todos esses conflitos, de forma de expurgação de conteúdos e amenização, integração mente, corpo e espírito. Preocupados com o conteúdo que estão nos arquivos do inconsciente da pessoa. Ora, uma mente que, na realidade, ela foi encapsulada em várias encarnações. Ou seja, numa vida passada, ou seja, aquela mente foi encapsulada, tinha uma personalidade. Só que terminou aquela vida, trouxe alguns conflitos. Conflitos esses que hoje, essa mente está hoje aqui encarnada, uma nova personalidade. E esses conflitos, eles criam algumas dificuldades, gerando alguns gatilhos de conflito. Então, resultado, quando se pensa no tempo, uma vez que o inconsciente é atemporal, então a gente não trabalha com o tempo, a gente trabalha com os registros que estão no inconsciente e aqueles que estão aflorados naquele momento, causando os conflitos. Então o tempo, na realidade, ele não existe para o inconsciente, se trabalhamos com o inconsciente. Agora diga-me uma coisa, no terceiro milênio, inclusive é a livraria, o nome da livraria Terceiro Milênio, que fica aqui na rua Macaúbas 28, no Rio Vermelho, na cidade de Salvador, Bahia, que está aqui nos apoiando, Jussara, Márcio. Quando nós falamos nessa nova postura de tempo, que é o século XXI, nós observamos uma quebra de paradigma, cortes epistemológicos bastante amplos. E você, vou chamar de você, né, que eu já o conheço faz anos, você acha que isso não choca a sociedade? Não existe um choque de egrégoras dentro daquelas pessoas que ainda têm uma formação, digamos assim, como eu falei, até em tempo, posso até reportar meu tempo lógico de Lacan, aos psicanalistas ortodoxos, aquelas pessoas que trabalham com behaviorismo, até aquela visão humanista de Roger, daquela coisa. Não tem um choque de egrégora, não há uma certa, digamos assim, resistência.
Ok. Vejamos o seguinte, ultimamente está surgindo uma série de doenças como a fibromialgia, como pânico, uma série de situações. Se nós não podemos pensar no tempo, nesse caso, estamos numa sociedade que ela está progredindo e com isso as pessoas estão entrando em determinados conflitos que na realidade eles não têm como mensurar essa situação. Daí, se você tem uma ferramenta, que essa ferramenta vai ajudar essa pessoa, pouco importa para o paciente se é tempo ou se não é. O que ele quer, ele precisa é resultados para ontem. Portanto, não se pode ver uma abordagem, né, de tempo nem conflituar tempo. Tem que ter resultados. Isso é que é o mais importante na terapia regressiva. Antônio Pedreira, quando foi meu professor, ele dizia uma coisa interessante. Eu fiz curso com ele, rápido de AT, né? Uhum. Ele disse que o grande problema da psicoterapia é porque ela trabalhava com nada. O indivíduo, por sua vez, não conseguia uma resposta do médico ortodoxo. Ele, por sua vez, ouvia do médico, por exemplo, estresse. Estresse é uma resposta fisiológica e psicológica, a gente estressou. O indivíduo está altamente estressado, está sentindo dores. Aí o médico diz, você está estressado, né? Você não tem nada. Ele conceituava a psicoterapia como terapia do nada. Esse nada, por sua vez, foi fortalecido na psicoterapia, numa visão organicista, dentro do behaviorismo e outras linhas, que se poderia somatizar. Né? Certo? Somatizar. A minha questão é essa visão da terapia regressiva aliada ao espírito, ela também trabalha no corpo do indivíduo, trabalha no nada, ou seja, no estresse, no dorte, no lé, na angústia que as pessoas têm, porque a Alexander Loyer falava do processo da respiração, né, e da liberação desse processo de ato de respirar, para, por sua vez, a abertura do próprio conceito do espírito. A terapia regressiva também trabalha no transtorno somatofórmico, ou traduzindo, nos transtornos psicossomáticos, ou seja, no corpo humano do indivíduo? Claro, mas a base, a mente está sempre projetando do corpo chamadas doenças psicossomáticas. Aliás, os gatilhos e os conflitos acontecem justamente no corpo. Né? As confusões mentais, os conflitos mentais, que por sua vez não se chama de nada, se chama apenas uma necessidade de reestruturação do aparelho psicomotor, do aparelho psicológico, atuando no psicomotor. Isso é que é o mais importante para a gente. Oi, Dalino, você acha que essa é a quarta força da psicologia? Porque a terceira, foi Maslow. A quarta, Pierre Weil, dizia que seria transpessoal. E a sua visão, eu acho que não seria nem a quarta força, seria a quinta força da psicologia, onde nós teríamos a união do corpo, da mente e do espírito, ou seja, voltaríamos à paideia grega, voltaríamos à visão oriental, né, em que teria-se uma visão do Shen, que é o espírito, do Jin, que é o corpo, e do Ti, que é o processo respiratório sopro-humano. Você acha que essa é o quarto, não, é a quarta força, não, a quinta força, porque diríamos que a quarta seria transpessoal, né? A terceira seria humanista com Maslow. Essa seria a quinta força da psicologia, onde o homem poderia estar aliando-se ao espírito para viver uma vida digna durante o próprio período que ele estiver nessa encarnação? É interessante essa sua colocação, porque a gente nota que existe dentro da psicologia uma corrente que diz que o homem precisa ser integral. E ele está caminhando para ser um ser integral. E se ele, na verdade, se torna um ser integral com as três mentes em ação, a mente instintiva, a mente intelectiva e agora a mente intuitiva, então poderemos ver o seguinte: quando o homem ele toma consciência de si mesmo, ele volta para dentro de si e se torna um ser autodirigido, um ser autorrealizado, sem dúvida nenhuma, se podemos dizer que a terapia regressiva, ela chega a este cerne e traz essa verdade para o indivíduo, integrando essa pessoa, então poderíamos dizer que seria uma quinta força. Força bastante, digamos assim, ululante, né? Força assim que cria um corte epistemológico muito forte, que tem que estar com a cabeça igual paraquedas, aberto. Aberto, porque é um choque de egrégoras muito grande. Lembro-me que Freud lança o significado do sonho em 1900. Sim. 1889 ele o escreveu. E que 1900 caracterizou também por a morte de Oscar Wilde, que foi outro paradigma em torno da homofobia. E também a morte do grande Nietzsche. Todo final do século tem-se determinado surgimento de pensamentos
novos. E o século XXI não seria diferente do passagem do século XIX para o século XX. Agora, nos fale desse curso de terapia regressiva em nível de pós-graduação lato sensu. Maravilha. É algo que realmente nós vemos as universidades, as faculdades abrirem as portas para algo novo e, acima de tudo, modificador de concepções de vidas. Ok. A terapia regressiva como pós-graduação traz para a gente uma realização de um sonho, mas esse sonho não poderia ser realizado, né, se na realidade não tivesse contando com o apoio do Dr. José Augusto, né, que trouxe para nós essa possibilidade de realizar esse sonho. Viajamos pelo mundo em congressos mundiais, procuramos verificar essa possibilidade de trazer para a academia essa nova visão, até então vista de forma empírica, de forma assim associada à religião, mas com a ideia da terapia de pós-graduação, lato sensu, que contamos com a ajuda do Dr. José Augusto, na Faculdade FACEI, que comprou essa ideia, comprou esse projeto, e dessa forma nós trouxemos para aqui, para o Brasil, mas não deixamos também de lembrar que isso já está a nível de mundo, não é? Ou seja, já está visto. Inclusive nós fomos convidados por um hipnoterapeuta que esteve aqui no Brasil, nos convidando para nos associar a uma associação em Portugal, uma associação internacional. Então, de alguma forma, o curso ele já está tomando um vulto a nível mundial. E aqui eu posso dizer para você o seguinte: hoje já existe um respeito em relação ao Conselho de Psicologia para conosco, que inclusive no nosso congresso que vamos fazer aqui em novembro, nós já estamos preparando uma carta para o Conselho de Psicologia, onde nós acreditamos que desta forma já estamos na academia e o respeito se faz mais presente. O que o Conselho não aceita é terapia de vidas passadas, mas a terapia regressiva, como não aborda especificamente vidas passadas, mas sim vivências passadas, isso está bem mais claro. E quando formatou desta forma, como pós-graduação da lato sensu, o Conselho afrouxou mais as exigências e nos permite trabalhar, inclusive com vários psicólogos já trabalhando desta forma. Nosso tempo está estourado, nossa produção está ali, firme, forte, ao vivo, em cores, como eu gosto de falar, certo? Nos puxando a orelha, né? Então, gostaria de agradecer a participação do Dr. Idalino, essa figura aqui fantástica, e ele, através dos nossos caracteres, né, vai deixar o seu telefone, o seu e-mail, o seu site para aqueles que estão interessados em ter ou conhecer essa formação voltada para a terapia regressiva. Muito obrigado, doutor. Obrigado, professor. Dr. José Augusto.